aí, aqui é Gi Carvalho, esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje foi um dia muito bom para se operar. Sei que algumas pessoas tiveram dificuldades porque o mercado praticamente ele só caiu, e para quem faz só o cruzamento, as entradas acabam ficando um pouco mais difíceis se ficar limitado a fazer as entradas no cruzamento, ainda mais que nós tivemos uma lateralização no início do dia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, para explicar o meu ponto de vista, como que eu analiso isso, para vocês verem se isso faz sentido para vocês ou não, para uma próxima situação, um movimento parecido. O mercado abriu já em movimento de queda, ele simplesmente foi direto, não dando muita oportunidade para pessoas normais fazerem entrada no meio do caminho, no Renko pelo menos, né? Falando do gráfico de Renko, por quê? Porque ele simplesmente fez todos os blocos de queda, ele não fez uma reversão, não fez um retorno à média, não fez nada, ele caiu aqui desse início do movimento até aqui embaixo, quase 1.000 pontos, quer dizer, então bem difícil tentar fazer qualquer tipo de entrada aí no meio do caminho de forma coerente. Aí o mercado começou a iniciar uma lateralização e ficou fazendo esse movimentinho curto aqui. Quando ele faz esse cruzamento de alta, aí eu vou falar para vocês por qual razão eu não faço a minha entrada. Aí é claro, eu vou falar todos os motivos e cada um analisa qual a leitura que fez. Nesse momento eu vou falar qual que é a minha leitura. O mercado, ele veio caindo e depois ele começou a fazer movimento de tentar subir, não conseguir, ficou aqui, ó, nesse lenga-lenga, box para cima, box para baixo, que a gente já sempre fala sobre isso. O macro, obviamente, depois de uma queda tão forte, ele estava em queda. Então, teoricamente, única e exclusivamente pelo macro, não fazia sentido fazer compras. Ponto 1. Ok. Ontem eu fiz compra numa situação muito parecida com essa, depois eu até coloco no gráfico de novo. Mas lembrando que ontem eu fiz a entrada por banda de Bollinger. Hoje eu olhei, inclusive, para ver se ia dar uma entradinha semelhante, mas faltou muito pouco e não deu. Ele não chegou a tocar na banda. E eu sou muito disciplinada nesse sentido, porque eu sei que essa beliscadinha é a diferença entre o gain e o loss. Então eu não entrei. Eu teria feito a minha entrada aqui, né? Nessa reversão. Mas ele não tocou, então eu não fiz a minha entrada. Então tá. Macro em queda, não fazia sentido no cruzamento de alta eu comprar. Essa é a minha análise. Então, quer dizer, retomando, não fazia sentido comprar já que o macro estava em queda, mas às vezes eu compro mesmo assim. Tá, então qual que é o meu critério para comprar mesmo quando o macro está em queda? Eu não vou direto no cruzamento. Ah, cruzou eu vou. Não, eu vou esperar ele me confirmar, porque eu não quero fazer uma entrada de risco. Já tem o pivô perto, eu sei que é uma entrada que eu vou fazer que eu não vou pegar muitos pontos, ó. Daqui até o pivô, 350 pontos, ok. Então não é tão pouco assim também. Mas eu já sei que eu tenho um agravante, então o que eu faço? Eu espero o cruzamento acontecer, ele aconteceu, eu vou esperar ele se movimentar, se ele vai subir, se ele cair, voltar na 21, reverter e voltar a subir, eu faço a minha entrada. Aí eu me sinto mais confortável para fazer isso mesmo contra o macro. Eu posso ser estopada da mesma forma. É sempre uma entrada mais arriscada, porque eu estou indo contra a tendência. Mas se eu quero fazer um cruzamento, uma entrada contra a tendência, eu vou esperar essa confirmação, porque quando ela acontece é muito mais seguro eu entrar nessa operação. Então, eu estava olhando e se ele tivesse feito esse movimento, ele subiu, desceu, se ele tivesse batido na 21, feito um martelo de alta, certamente ia fazer minha entrada aqui. Mas isso não aconteceu. Então, eu não levei esse stop. Ok? Aí, ele cai. Ah, então por que você não entrou nesse cruzamento de queda? Porque eu tenho que observar o que vai acontecer agora. Eu não posso simplesmente fazer esse cruzamento de queda, porque a tendência macro é de queda. E por que eu não vou fazer isso direto? Exatamente por esse motivo. Caiu 1.000 pontos já. Eu sempre falo para vocês, uma movimentação normal para cada tendência no índice é de 1.000, 1.200 pontos. Então, se ele já caiu 1.000, eu me aventurar por conta de possíveis 200, 300 pontos, eu vou esperar. A gente nunca sabe o movimento que o mercado vai fazer. É o que eu falei, o meu operacional é técnico. Eu não me apego a outros fatores. Então, a minha análise é o que eu estou vendo no gráfico, o que o gráfico está me mostrando. E nesse momento ele me mostrou que ele já caiu bastante,
tentou uma primeira tentativa, teve uma primeira tentativa de reversão, não conseguiu. Eu já vou entrar aqui na venda? Não. O que eu vou esperar? De novo, cair, subir na 21, fazer o martelo de baixa para eu vender. E de novo, não aconteceu. E a partir do momento que isso acontece 2 vezes, eu já percebo que o mercado está lateral. Ele não está lateral com um boxzinho de 1, 2 movimentos só, mas ele está movimentando num range muito curtinho. E se ele está num range tão curtinho, para o cruzamento, não vai rolar, não adianta. Por quê? Ele vai cair, vai andar 100, 150 pontos, vai subir, vai andar 100 pontos, vai cair. E eu vou ficar sendo estopada. Então eu não entro mais. A partir desse momento, eu paro de olhar para tentar entrar por cruzamento. Então, eu fiquei paradinha. Ah, tá bom. Aí ele cruzou aqui de novo, só que dessa vez ele andou mais. Ah, e aí, você entrou? Não, lembra? Tá lateral, eu vou esperar um movimento maior para eu passar a fazer as minhas entradas. Legal, quando ele faz essa queda aqui, ele, vamos dizer assim, ele quebra, ele faz esse rompimento, ele quebra essa estrutura aqui de alta que ele estava tentando formar. Na verdade, ele não saiu da estrutura de queda. Mas ele me mostra que ele teve um rompimento do fundo e que, né, a tendência de queda se mantém. Ok, então a partir de agora, eu volto a olhar para as minhas entradas, para as minhas operações. E você vai olhar para fazer que tipo de entrada nesse momento, Gi? Venda. O macro está em queda, eu não quero comprar. Ele já me apontou por 2 vezes que ele não tem força para subir. Eu não quero comprar, eu quero vender. Então, de novo, eu vou esperar o retorno da média. E, de novo, ele fica aqui, né? Ele faz esse movimento, percebam, ele tenta fazer esse movimento, volta e já sobe de novo. Você entrou aqui, Gi? Não, não entrei. Por quê? Porque esse movimento foi muito curtinho. Percebam que as médias estavam bem próximas ainda. Ele começa a reverter e já volta. Poderia até dizer que quem entrou aqui tomou um stop que faz parte. Ah, mas e aí? Aqui era uma entrada válida? Era, quase válida. Eu prefiro um movimento um pouco maior. Mas seria uma entrada válida, mas eu preferi esperar um pouco mais. Aí vocês vão me perguntar, e por que você preferiu esperar um pouco mais? Aí bora aqui colocar no outro gráfico. Ó, então, vamos lá. Quando ele fez esse movimento de queda, primeiro, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, se vocês estivessem olhando um rank um pouco maior, teria dado várias boas entradas no retorno na 21, com segurança, não retorno na 21 no 11, que é aquele retorno curtinho perigoso. Então, aqui quando ele fez esse movimento, no 25 o box estava subindo. Então eu não me senti confortável para fazer a entrada porque no 25 o box estava subindo. Eu falei, ixi, será que agora vai ser o momento da reversão? Então eu preferi esperar. E de novo ele subiu e caiu. Quem quisesse nesse momento fazer a entrada no cruzamento, aí já era tranquilo. Já era mais seguro. Por quê? Porque ele já tinha rompido essa lateralização e agora já tinha dado indícios de que era um movimento bom. Ainda assim, eu preferi esperar. E quando que eu fiz a minha entrada? Eu fiz a minha entrada só quando ele fez essa tentativa de reversão. Só que aí, aquilo que eu falo para vocês, eu faço essa minha entrada de olho no renco maior. Eu não quero entrar aqui para correr o risco de estar na tendência correta e uma beliscadinha me tirar da operação. Então, eu coloco o stop do gráfico maior. Então, eu coloco o stop do 25, porque a partir daí eu fico tranquila. Eu sei que eu não sou ameaçada. Enquanto lá estiver na tendência de baixa, eu sei que eu posso continuar na operação. E aí foi o que eu fiz. Aí eu entrei com 2 contratos aqui, peguei 400 pontos de movimento. E aí saí, que eu até falei para vocês lá no Telegram. Falei, hoje eu tô fazendo as operações e saindo ao invés de ficar segurando muito tempo. Por quê? E o receio de, ter aqui, achar que vai cair mais, ele sobe e tira todo o meu ganho. Então, hoje eu optei por fazer mais entradas que eu digo não que eu tenha feito muitas, porque acabaram sendo 2 boas entradas que pagaram muito bem, então não teve necessidade. Mas eu preferi pegar um número de pontos e sair. Poxa, aí eu já tava com praticamente 1000 pontos, porque eu tava com 2 contratos. Então, falei, opa, aí agora me dá mais tranquilidade. Aí eu fiz a minha entrada de novo, nessa segunda falha de topo aqui, e aí eu peguei 900 e tantos pontos, que essa daqui... na hora que eu tirei o print da foto, porque eu não estava conseguindo gravar hoje a minha tela,
porque minha tela ela tem anti-reflexo, tanto que vocês podem ver que meu videozinho é sempre uma corzinha chata, ruim, por conta do anti-reflexo, e tava muita claridade e não ficou bom o vídeo. Aí eu só tirei uma foto, aí com a foto no print, né, aí fica melhor. E foi na hora que eu tava nessa operação aqui que eu tirei o print, que tava fazendo esse movimento de queda. Aí deu 1.900 pontos contando o resultado dos 2 contratos. Aí, vamos lá, para quem entrou no cruzamento aqui em cima fez a boa, né, porque pegou um movimento bem longo. E depois, de novo, o mercado ficou ali lateral, indo e voltando, sem possibilidade de fazer nada que prestasse. Eu, particularmente, não quis mais entrar aqui, já estava com um ganho muito bom, já estava na cabeça mais ou menos assim. Agora, eu só vou colocar em risco aquele adicional da minha meta diária. Se tiver a oportunidade, eu vou. Se não tiver, eu não vou. Quando fez cruzamento de alto, falei, cruzamento suspeito, eu não vou. Mas aí ele rompeu o primeiro topo, rompeu o segundo, rompeu o terceiro. Falei, opa, não pode ser que agora ele vai tentar fazer uma pequena correção. E fiz a minha entrada nesse retorninho aqui, mas ele andou pouco mais de 150 pontos. Eu coloquei no 0 a 0, ele voltou, me tirou. Falei, não, tá bom demais, hoje já foi. E não fiz mais nada. Mas, para quem entrou no cruzamento, ele pagou. Nesse de queda, ele primeiro deu esse ameaçinho aqui, que não teria estopado, eu acho. Deixa eu ver. Não, pode ser que tivesse, sim. Eu acho que teria estopado. Se alguém entrou nesse ameaçozinho aqui, teria estopado, mas ó, não tinha condições de querer entrar aqui. A média totalmente grudadinha, aqui não tava. Percebe que aqui não tava, mas aqui a média tava totalmente grudada. Por quê? Porque eu fazendo um box para cima e para baixo. Aí ela vai juntando, não tem jeito. Então aqui ficou bem arriscado. Então uma coisa que eu quero falar para vocês é assim, a gente não pode operar de forma engessada. É claro que cada pessoa tem um gerenciamento de risco. E fica muito difícil arriscar um pouco mais quando a gente tem uma possibilidade pequena. Poxa, eu opero bem pequeno, mas a minha margem me permite operar bastante. Então eu sei que se eu errar, eu vou ter oportunidade de corrigir. Então para mim é muito mais tranquilo. E eu sei que não é o caso de muitos. Então precisa ter aquela consciência assim, eu tenho que escolher as melhores entradas, mas também não ficar chateado de perder uma boa entrada, porque é melhor deixar de ganhar do que perder. Porque se você entra em uma escolha ruim, você vai ficar se punindo, dizendo que, poxa, não analisou certo, que, enfim, não vai agregar nada, vai só te limitar, te deixar com um pensamento ruim. Então é muito melhor você focar em fazer aquilo que te faz bem, independente de ter possibilidade de operar no dia ou não. Se você olha nos RENCOs maiores, ele dá oportunidade de entrada mesmo sem ser no cruzamento. E quando você adquire esse olhar, fica mais fácil, porque mesmo que você não utilize o stop do RENCO maior, você consegue pelo menos fazer uma entrada de forma mais segura. Ó, vou falar primeiro do 20, não vou falar nem do 25. O 20, ele deu a possibilidade aqui e aqui. Essa daqui eu não vou falar porque tinha acabado de cair, voltou, só rompeu a média de 9, então estava distante ainda, não vou considerar ela. Mas essa aqui, se você entra, andou 400 pontos, então você... poxa, mas aqui o stop é muito puxado. É um pouco maior, mas você vai entrar, ao invés de 160 pontos, stop de 200, mas sabendo que quando você está num renco maior, a assertividade é maior. Se ele está nessa tendência, é muito mais forte. Então a chance de stop é um pouco reduzida. Você pode entrar e, poxa, andou aqui 100 pontos, coloca na entrada. Mas aí pode me estopar sim, mas pelo menos você está tentando. E a mesma coisa aqui, nessa daqui, quem entrou conseguiu pegar muitos pontos. Então é uma possibilidade. Aí a gente vai para o 17. O 17 ele já chegou bem perto da 21 e reverteu nesse primeiro. Teria dado 270 pontos, com stop também perto de 200, um pouco menor. Aqui de novo, mais 400 pontos. Aqui mais uma vez. Aí, né, mais de 1.000 pontos. Então também teria possibilidade que não fosse só esperar o cruzamento. Então, ir ajustando esse olhar. Poxa, mas eu nunca sei quando usar. Não tem jeito. Vai ter que treinar e com o tempo vai acostumar com isso. Saber qual que é o momento de usar e qual que é o momento que você tem que evitar. O dia está muito lateral ou o dia está com muita tendência, você tem que saber o que olhar, aonde olhar, para ficar mais fácil para você fazer as suas operações. Igual hoje, estava caindo o tempo todo. Se você tenta fazer as entradas pelo 11, vai dar certo também, mas você corre um pequeno risco ali de ser estopado. Por quê? Porque no 11 tem mais ruído, nos maiores vai ter menos. Conforme você vai aumentando o tamanho do renco, menor vai ser o número de ruídos, só que maior vai ser o stop.
Então você consegue ir ali ajustando. Poxa, no 11 tá dando muito ruído. Aí no 15, bom, muito parecido com o 11. No 17 já consegue fazer essa entrada de uma forma um pouco mais assertiva e com risco muito parecido. Então você tem a possibilidade de fazer isso. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.